possa ser aposto. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Sejures Online. Eu sou o professor Alex Mendes, sou professor de Economia e de Atualidades e nós estaremos, a partir de agora, analisando junto com você alguns tópicos de atualidades em segurança pública. Bom, para a gente começar então o nosso papo, nós vamos analisar aí uma política pública de segurança que começa a ser implementada no estado de São Paulo, que são as audiências de custódia, o que significa então dizer que todo aquele que for preso em flagrante deverá ser apresentado a um magistrado no prazo de 24 horas, que então decidirá pela manutenção da prisão ou ainda pelo seu relaxamento, podendo ser inclusive a condição de que o preso tenha a tornozeleira eletrônica para ser monitorado após a prisão em flagrante. Então vamos discutir um pouquinho a respeito dessa questão. O que a gente se recorda, A gente se recorda que a legislação brasileira, ela já prevê que todo aquele que seja preso seja apresentado a um magistrado que vai decidir, analisando-se as condições anteriores daquele que foi preso, ou seja, se ele tem antecedentes criminais ou ainda se ele tem uma ficha limpa, se ele possui emprego, se ele possui residência fixa e a gravidade do delito por ele cometido, o magistrado pode então tomar a decisão pela manutenção da sua prisão ou pelo seu relaxamento, com condicionantes ou não. Então isso já está previsto na legislação brasileira. Contudo, a gente sabe que na prática, todo aquele que era pego cometendo um crime em flagrante era apresentado ao Instituto Médico Legal para o exame de corpo de delito e era encaminhado à carceragem. Essa carceragem poderia ser uma carceragem temporária de uma delegacia ou até mesmo diretamente para um presídio. O que ocorre é que, notadamente, a população de mais baixa renda, a população mais pobre, que normalmente não tem o acompanhamento de um advogado, ele dependia da Defensoria Pública para fazer a apresentação do pedido de relaxamento da sua prisão junto ao magistrado. E isso, esse prazo para que o defensor público se inteirasse do caso, fizesse a solicitação de audiência junto ao magistrado e até que o magistrado fosse apresentar o caso, normalmente se passavam inúmeros dias, às vezes semanas, e não é incomum no Brasil a gente encontrar pessoas que estão presas há meses em caráter aí de prisão em flagrante, o que obviamente avilta a legislação brasileira. Isso era encontrado, repito, notadamente para a população mais pobre, que não se faz acompanhar de um advogado, não tem condições financeiras de fazê-lo. Nós sabemos que as defensorias públicas são superlotadas de processo para a defesa, e aí até que aquele preso em flagrante fosse apresentado ao magistrado, um tempo muito grande se passava e o seu direito, obviamente, de ter essa apresentação junto ao magistrado era rompida. Com isso, nós não estamos dizendo que todo aquele que seja preso em flagrante tenha imediatamente o direito da audiência junto ao magistrado para ir para a rua. Não é isso. O que a legislação brasileira prevê é que haja a possibilidade de que o seu caso seja apreciado por um magistrado, que então decide, analisando todos aqueles elementos que nós colocamos, como os antecedentes do preso, mas ainda, incluindo aí a sua vida pregressa, se ele tem trabalho fixo, se ele tem residência fixa, e a gravidade do delito por ele cometido, se é aconselhável, em nome da segurança da população, que ele seja mantido no cárcere ou se a prisão pode ser relaxada para ele responder em liberdade, com acompanhamento da autoridade policial, quando, por exemplo, ele tem que se apresentar de tempos em tempos para a autoridade policial, ou, por exemplo, condicionantes que ele não possa sair da cidade, ou até mesmo que ele tenha que ter uma tornozeleira eletrônica. Mas o objetivo, claro, é fazer cumprir a lei, de que ele de fato tem que ser apresentado a um magistrado. O que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fez agora
foi determinar que, em paralelo à sua apresentação, ao exame de corpo de delito junto, ao Instituto Médico Legal, ele deve ser apresentado a um magistrado em 24 horas. Bom, por um lado, isso respeita o direito do preso. Segundo, o magistrado tem uma condição mais adequada de avaliar se há necessidade de mantê-lo preso ou não. Terceiro, nós sabemos que o sistema prisional brasileiro é um sistema superlotado. Daí que manter um preso que normalmente tem um grau de periculosidade menor, por exemplo, aquele que foi preso em flagrante, cometendo um ato de menor poder ofensivo à sociedade, como um roubo ou como um furto, pode ocasionar aí o aviltamento ainda mais do sistema prisional brasileiro, sem equacionar o problema da violência como um todo. Nesse sentido, o Tribunal de São Paulo baixou uma resolução onde todo aquele que seja preso em flagrante deverá ser apresentado em caráter experimental, em 24 horas a um magistrado que decidirá então a sua situação. Bom, a pergunta é um ponto pacífico para todos aqueles envolvidos nessa apresentação que ela se dê em 24 horas? Não. Primeiro, que a Associação dos Delegados já se manifestou claramente contrária a esse tipo de procedimento. Isso porque, se o preso não for apresentado em até 24 horas a um magistrado, há a possibilidade de que seu advogado de defesa entre com uma ação no próprio judiciário, solicitando a sua soltura imediata, porque a resolução não foi cumprida. E isso poderia levar para as ruas alguém que, de fato, represente um grau de periculosidade maior. Sendo assim, a Associação dos Delegados de Polícia já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, alegando que não cabe ao Tribunal de Justiça estadual legislar no que diz respeito a direito de processo penal. Por um outro lado, o desembargador do TJ de São Paulo alega que o tribunal está fazendo não é legislar, é apenas disciplinar algo já previsto em lei e que ele o faz em caráter experimental. Por um outro lado, o Ministério Público é um dos apoiadores desse tipo de medida. No entanto, o Ministério Público chama a atenção que há um problema no que diz respeito ao prazo de 24 horas. Talvez fosse mais interessante que esse prazo se dilatasse para 72 horas ou um pouco mais, de maneira que o Ministério Público, o defensor público e o juiz a qual ficará encarregado de determinar a soltura ou não, possam se inteirar a respeito do caso, apresentar os seus pareceres e aí sim decidir-se pela manutenção da prisão ou não. Fato é que nós estamos diante agora de uma modificação na política brasileira, na política carcerária do Brasil. A gente acreditava no passado que a única solução possível era o encarceramento. E, de fato, em alguns casos, para a defesa do Estado e a defesa dos cidadãos, de fato, nós temos que acautelar aquela pessoa, muitas vezes por um longo período de tempo. Contudo, essa não é, sem dúvida alguma, a única alternativa. Nós podemos pensar em outras alternativas, sobretudo para aqueles crimes que envolvam menor grau de periculosidade para a própria sociedade ou para o Estado. Lembrando para você que crimes de menor poder ofensivo, muitas vezes eram, abre aspas, punidos previamente com uma prisão em flagrante que durava meses e muitas vezes até chegando ao perfil de 1 ou 2 anos antes que o caso fosse apreciado pela autoridade judiciária competente. Portanto, o que se planeja aqui agora é as audiências, onde o preso possa ser apresentado diretamente ao magistrado e esse, de fato, poder tomar a decisão pela manutenção, pela continuidade da sua prisão ou não. Bacana? Então, pessoal, nós vamos dar uma olhadinha agora lá no nosso material para a gente revisar aquilo que a gente acabou de ver. Dá uma olhada para lá. Então, nós estamos falando que agora a polícia
tem de levar o preso, ao juiz em 24 horas. As audiências de custódia, criadas para garantir a apresentação em 24 horas de quem é preso em flagrante a um juiz, enfrentam resistências entre delegados, promotores e até em desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Há menos de uma semana aí do seu início, uma decisão da 11ª Câmara Criminal questionou a legalidade do ato da presidência e da Corregedoria do TJ de São Paulo, que as instituiu. O referido ato é de duvidosa constitucionalidade, visto que o Estado não pode legislar sobre processo penal, afirmou o desembargador Salles Abreu. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, entrara no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a legalidade da medida. É para garantir a sua realização, no entanto, que cerca de 50 juízes, promotores e defensores e ainda funcionários do TJ de São Paulo começarão a realizar as audiências no dia 24, no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste do estado de São Paulo. Na audiência, o magistrado verificará se a prisão em flagrante é necessária, poderá mantê-la ou impor outra medida cautelar ao acusado, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. Ninguém ficará sem advogado e quem não tiver dinheiro receberá um defensor público. Em caráter experimental, a medida valerá para prisões em flagrante na área da 1ª e da 2ª delegacias seccionais, responsáveis pelo centro e parte da Zona Sul, respectivamente. Polícia e Justiça estimam que até 35 casos por dia passarão no começo pela audiência de custódia. Em 2014, aconteceram em média 76 prisões em flagrante, que mandaram 93 adultos para a cadeia por dia no estado de São Paulo. Hoje, os presos que não têm advogado podem ficar meses sem assistência jurídica para pedir uma liberdade provisória, prisão domiciliar ou mesmo revisão do valor da fiança. A Justiça, por sua vez, quando solta um acusado, não tem como fiscalizá-lo e verificar se ele foi vítima de maus tratos na delegacia. Agora, em vez de levar o preso ao Instituto Médico Legal e depois à cadeia, o policial civil vai conduzir o acusado à justiça, onde ele será examinado por médicos legistas, ouvido pelo juiz e, caso a prisão seja mantida, enviada ao presídio. Além de garantir direitos, o sistema vai desonerar a segurança pública, reduzindo pela metade as viagens feitas pelos presos, disse o secretário de Segurança de São Paulo, Alexandre de Moraes. A experiência das audiências de custódia começa sob o olhar crítico do Ministério Público Estadual. O procurador-geral, Márcio Elias Rosa, afirmou apoiar a medida, mas fez duas ressalvas. Primeiro, ele contesta a forma como foi adotada, por meio de um ato do Tribunal de Justiça em vez de uma lei federal. E a segunda se refere ao prazo de 24 horas para a polícia apresentar o preso ao juiz, considerado aí um tempo excessivamente curto. Se o Estado não cumprir esse prazo, o defensor poderá pedir a soltura do acusado até de criminosos perigosos. Não somos contra a audiência, mas temos preocupações. Ele diz que um prazo de 72 horas talvez fosse mais razoável. Então, lembrando aí para você como é que funciona, a nossa audiência de custódia, Nós temos lá o Estado de São Paulo apresentando isso, inicialmente. A pessoa é presa em flagrante. Hoje, o juiz se informa sobre o caso por papéis apresentado pelo advogado de defesa e não existe um prazo para o julgamento da prisão, se ela será mantida ou não. A partir de 23 de fevereiro desse nosso ano de 2015, em 24 horas, ela deverá ser levada pela polícia a um juiz. Após a audiência de custódia, o magistrado poderá decidir se ele vai continuar preso ou será solto ou quais as medidas protetivas serão tomadas. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, é a favor.
Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo e também da administração, penitenciária. O Ministério Público Estadual, é contrário porque entende que essa não é a forma, adequada para prever esse tipo de medida. Bom, pessoal, se nós conseguimos entender então, esse nosso primeiro tema a respeito lá da custódia, nós precisamos agora entender uma outra temática, que é como funciona o sistema prisional brasileiro e quais são as suas principais mazelas. De uma maneira geral, todos nós temos conhecimento de que o sistema prisional brasileiro é um sistema amplamente falido. Mas a pergunta é, por que esse sistema é falido e o que pode ser feito para que nós tenhamos um sistema mais adequado? Vamos lembrar. Quais são os problemas do sistema prisional brasileiro? Primeiro, com a exceção daqueles que são presos com menores de 18 anos, nós não temos no sistema prisional brasileiro uma separação por tipologia de crime e por idade. Resultado, a partir dos 18 anos, você pode pegar um jovem que cometeu um roubo sem o uso da violência ou ainda um furto, que será encarcerado com um chefe de quadrilha de narcotráfico que responde também por assassinato, estupro e outras violências. O resultado é que a cela do presídio acaba, de maneira prática, se transformando numa verdadeira escola do crime. Então, a primeira questão é a não separação no Brasil, a partir dos 18 anos, por tipologia de crime e por idade. Nós temos um segundo problema que diz respeito ao pessoal de presídio, o que envolve a administração, os agentes penitenciários e os policiais que lá trabalham. Via de regra, esses três grupos apresentam, salvo exceções, três grandes características. Primeiro, não foram bem treinados e não há processo de reciclagem contínua dessa mão de obra. Via de regra, são mal remunerados e, via de regra, não tem um plano de carreira que seja atraente. O resultado é que eu tenho nos presídios brasileiros um pessoal, via de regra, mal treinado, mal equipado, obviamente mal remunerado e sem um plano de carreira. E óbvio que daí a insegurança é uma consequência desse fato. Um outro elemento-chave diz respeito à superlotação dos presídios brasileiros. Só para você entender, no estado de São Paulo, nós temos um déficit aproximado de 86 mil vagas. O que significa, então, dizer que eu tenho 86 mil presos que estão ocupando celas que muitas vezes deveriam caber 9 ou 8 e que cabem 30, 35. Óbvio que essas condições aviltantes, sob o ponto de vista humano, para com os presos, ela ameaça a segurança do agente penitenciário, do policial, da própria administração, mas também do preso e da sociedade. Porque eu quero te lembrar que quando você oferta condições absolutamente desumanas, é absolutamente razoável você imaginar que aquelas pessoas lá dentro só pensem em duas coisas. Primeiro, em sobreviver e voltar a delinquir. E aí, isso apresenta uma insegurança para a própria sociedade. Mas a pergunta é, por que é que os governadores de estado não fazem um investimento adequado na ampliação de vagas do sistema prisional? Primeiro, porque parte da sociedade e parte dos políticos brasileiros acham que o sistema prisional, na condição em que ele se encontra, ele acaba servindo de punição, para aqueles que cometeram os atos ilícitos e que lá estão presos. Ou seja, além da privação da liberdade, uma parte da sociedade brasileira e dos políticos acham que todas as humilhações diárias que eles vivem é mais um componente da sua pena. O que esses políticos e que parte da sociedade não percebe é que ninguém está propondo regalia para preso.
Não se trata disso. Ninguém está propondo, por exemplo, tela de LCD com televisão dentro de cela. Mas a grande questão é que quando eu trato a população carcerária com uma condição aviltante de existência, é absolutamente natural que esse preso, não melhore, pelo contrário, ele piore, e de dentro ou fora da cadeia, quando for liberto, ele volte a delinquir. Tanto que a taxa de reincidência no Brasil, ela fica em torno aí de 75%. E mais, parte da sociedade e parte dos políticos acham que fazer investimento na construção e manutenção de presídios é tirar dinheiro de outros setores considerados essenciais, como saúde, educação, transporte ou o que o valha. O que parte da sociedade e os políticos não percebem é que quando eu tenho um sistema prisional inadequado, a sociedade, embora o indivíduo esteja preso, continua sendo vítima dos crimes por ele praticado. Todos os dias nós temos reflexos disso no Brasil, de presos que estão acautelados pelo Estado e que comandam grupos criminosos fora da cadeia, que ordenam assassinatos, tráfico de drogas, roubo a bancos, ou outros crimes que atentem contra a dignidade humana, como estupro ou a própria vida. Então, investir em presídio não é criar regalia para preso, é garantir que a segurança seja vista num ambiente muito mais holístico, muito mais amplo do que só pegar o preso e jogá-lo dentro de uma jaula. Então, um outro problema do Brasil diz respeito às condições absolutamente aviltantes da maioria das cadeias brasileiras. Sob o ponto de vista da saúde, limpeza e higiene dos presídios brasileiros, é uma outra mazela. Nós temos casos de propagação de tuberculose, do vírus HIV, e de outros que se espalham rapidamente no sistema prisional, o que coloca em risco a saúde do agente penitenciário, do policial e da administração, mas também coloca em risco a própria sociedade, já que uma parte da população carcerária receberá visita dos seus parentes que lá vão e muitas vezes contraem doenças que depois serão disseminadas no seio da própria sociedade. Via de regra, os presídios brasileiros não contam com um sistema de segurança adequado. Não há, na grande maioria, scanners de corpo, não há raio-x. E aí, muitas vezes, parte daqueles que vão visitar os presos, inclusive advogados, familiares e outros contratados, levam celulares, armas, drogas para dentro da cadeia. E aí, volto a dizer, quando nós não estamos pensando no sistema prisional como parte do aparato de segurança para a própria sociedade, é absolutamente razoável você imaginar que esse preso voltará a delinquir dentro da cadeia através de celular, através de armas ou através de drogas e, portanto, colocando em risco, em caso de fuga, ou a própria equipe de administração, agente penitenciário e policial do sistema. Então, um outro problema é que o nosso sistema de segurança é altamente falho. Nós vamos perceber também que dentro do sistema prisional não há um sistema adequado para a educação e qualificação profissional. O resultado é que o preso normalmente entra no sistema prisional jovem, sem profissão e notadamente com nível de escolaridade muito baixa, e quando ele sai do sistema, ele se encontra nas mesmas condições que anteriormente se encontrava. Resultado, a potencialidade de que esse preso, enquanto estivesse preso, estivesse se preparando para uma profissão fora da cadeia, tivesse um acompanhamento educacional e que ele pudesse, depois que saísse da cadeia, voltar para o seio da sociedade, minimamente recuperado, para poder exercer uma atividade e tocar a sua vida naturalmente, isso é praticamente negado a ele. Porque se não há trabalho dentro da cadeia, o tempo é absolutamente ocioso.
E se ele é ocioso, não há o que fazer, boa parte da população carcerária vai pensar em como fugir ou como cometer novos crimes. Então, todo o sistema que funcionou no mundo inclui educação e qualificação profissional. Muitas inclui também o trabalho dentro da prisão, que no Brasil, pela legislação brasileira, não há trabalho forçado, mas o Brasil tem lá a potencialidade de que para cada 3 dias trabalhado, 1 dia seja reduzido da pena. E aí, esse apenado, ele pode, com esse dinheiro do trabalho dele, garantir parte do sustento da própria família, pode ele garantir uma reserva de poupança para quando ele for egresso do sistema prisional e pode ele também aprender uma profissão para seguir uma vida dentro da honestidade e não no mundo do crime. Portanto, nós temos mazelas aí extremamente grandes no sistema prisional brasileiro. Então agora a gente precisa colocar isso na tela para você. Então dá uma olhadinha para lá. Então, pessoal, o que nós estamos falando aqui, né? Só voltando aqui um instantinho. Trocando aqui a nossa caneta. Agora sim. Então, né, nós estamos falando a respeito dos problemas do sistema prisional. E nós identificamos aí, né, todos os problemas, né? Vamos lembrar, né? A não separação por tipologia de crime, e idade, lembrando que isso aqui é válido para os maiores de 18 anos. Por um outro lado, né, nós temos o sistema superlotado, então a superlotação, condições aviltantes de acautelamento, somados a isso, né, condições de limpeza, higiene pessoal e saúde altamente precários, mão de obra, e lembrando que quando nós falamos de mão de obra aqui, nós estamos falando, né, do agente penitenciário, nós estamos falando do pessoal de administração e estamos falando também, né, a respeito dos policiais presentes no sistema. Via de regra, né, esse grupo aqui é um grupo mal treinado, mal equipado, mal remunerado e sem plano de carreira. Então vamos repetir aí para a gente ver os principais tópicos, né? Quais são os principais problemas do sistema prisional, né? Primeiro, a não separação a partir dos 18 anos de idade por tipologia de crime e idade. Segundo, a superlotação. Terceiro, as condições aviltantes de acautelamento do preso. As condições de limpeza, higiene e saúde altamente precários. Uma mão de obra que inclui o agente penitenciário, a administração e policiais, via de regra, mal treinados, mal equipados, sem remuneração adequada e sem um plano de carreira. Mas os problemas continuam, né?
Vejamos, quais são os outros problemas, né? Continuando aqui, um sistema de segurança precário, e aí, no que diz respeito ao sistema de segurança, nós estamos falando lá de scanners, de raio-x, de cães que possam identificar, né, a entrada de drogas. Nós estamos falando, né, que o sistema tem que ter um sistema educacional, né, e de formação profissional, de forma que ao menos parte desses presos, né, possam se recuperar e voltar ao seio da sociedade, né, como cidadãos de bem, tendo lá, né, a sua formação profissional, portanto, garantida pelo menos algum tipo de profissão para seguir quando ele for egresso do sistema. Bom, pessoal, se nós entendemos então que o sistema de segurança é precário e que o sistema, né, educacional e de formação profissional é praticamente inexistente, né, a gente vai poder perceber que nós temos aí uma série de mazelas, né, dentro do sistema prisional brasileiro que efetivamente têm de ser corrigidas. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha, né, no nosso material. Confere comigo. Sistema prisional brasileiro, pessoal. O que nós temos lá, né? Primeiro, uma população carcerária, né, de 550 mil presos, é a quarta maior população carcerária do mundo, um custo mensal em torno de R$ 1.800 para a sociedade por preso, uma reincidência de 75%. Bom, diante disso, nós vamos ouvir aí as palavras do próprio ministro da Justiça, o ministro José Eduardo Cardoso. Ele disse o seguinte: se fosse para cumprir muitos anos na prisão em alguns dos nossos presídios, eu preferiria morrer do que nós precisamos de um bom sistema com reinserção social e não prisão perpétua ou pena de morte. Temos um sistema prisional medieval que não só desrespeita os direitos humanos, como também não possibilita a reinserção. Eu só quero chamar a sua atenção para um ponto. Quando nós falamos a respeito do sistema prisional, volto a dizer e friso isso para você. Ninguém está propondo regalias para presos. Não se trata disso. Se trata de condições humanas, dignas, porque se nós garantirmos condições humanas para agente penitenciário, para policial, para pessoal da administração e o preso, nós estaremos garantindo uma qualidade maior de educação, de segurança para a própria sociedade. E, portanto, né, já passou do tempo da gente analisar o sistema prisional como um caso à parte, à margem da sociedade. Pelo contrário, nós temos que agora entender o sistema prisional como parte integrante do sistema de segurança pública brasileiro. Ok? Pessoal, nós nos despedimos por agora nessa nossa primeira aula, né? No nosso próximo encontro, a gente continua falando mais um pouquinho a respeito de segurança pública. Abração para você e até lá!